E o próximo convidado internacional da ABS Software Conference 2019 é Roberto Martínez Illescas, diretor da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico para a América Latina. Por favor, pode vir para cá. Enquanto isso, continua apresentando, ele é especialista em políticas públicas e competitividade, graduado em estudos de licenciatura no The College of México e possui um mestrado na London School of Economics e na John Kennedy School of Government, na Harvard University. Além da atuação no setor público ao longo de sua carreira, Illescas acumulou importante experiência no setor privado, como chefe de assuntos governamentais na Intel, no México, entre outras organizações. Esse painel vai discutir os avanços necessários no ambiente regulatório brasileiro para assegurar os benefícios da inovação e do desenvolvimento socioeconômico, a fim de reduzir as desigualdades. Por favor. Obrigado. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço especialmente essa oportunidade também de apresentar a visão da OCDE sobre o posicionamento do Brasil no contexto da economia digital global, também porque é um prazer especial hoje o fato de contar com um resumo executivo de um dos trabalhos da OCDE, que está aqui, aperfeiçoando as competências Brasil. Este é o sumário executivo. Eu vou fazer o convite para todos a mirar o resumo. Tem uma série de recomendações para o Brasil, para o governo brasileiro, para melhorar, para fortalecer a capacidade de gerar competitividade, especialmente agora que o fator estratégico na economia digital é o empreendimento, mas também, além do empreendimento, o capital humano e as competências. Então, vamos ver. Vou fazer uma panorâmica também da OCDE, porque agora temos uma iniciativa que se chama Going Digital. O marco de análise da economia digital tem 7 dimensões. Então, vamos ver como que o Brasil está posicionado nessas 7 dimensões. Então, o esboço aqui incluiu 3 áreas. Primeiramente, algumas tendências tecnológicas e vamos ver como as tecnologias disruptivas têm um impacto na transformação digital. Vamos saber, no segundo lugar, a transformação digital e o marco de políticas públicas nesse marco multidimensional da OCDE. Vamos ver, no terceiro lugar, vamos ver por que é tão importante medir a transformação digital do Brasil no quadro de política pública. E vamos ver acesso, uso, inovação, competências e governança como aspectos chaves para a competitividade digital do Brasil. Algumas tendências. Vocês sabem o que é impressionante da evolução recente da economia digital. É fácil também só ver esse indicador aqui, que como mudamos no curso das quase 4 décadas, últimas décadas, de ter num smartphone, por exemplo, você está vindo aí, a mesma capacidade de supercômputo que caracterizava as mainframes de uma época passada. É só para dizer que a digitalização não é uma coisa nova, mas o poder de supercômputo que já temos na mão quando utilizamos um smartphone significa que o supercômputo é ubíquo, é onipresente, e temos acesso a supercômputo de outras décadas passadas. É isso que é surpreendente. Vemos aqui a supercomputação onipresente.
Temos aqui a tendência dos embarques de smartphones no período 2010 a 2013. É bem evidente. Então, quando falamos desse fenômeno de que o supercômputo está o tempo todo, na mão de todos, o tempo todo. Aqui temos um mapping das tecnologias disruptivas e como essas tecnologias aceleram um novo ecossistema através da uma profundíssima transformação digital. Então, temos aqui um conjunto dessas tecnologias disruptivas, a manufatura aditiva, a impressão 3D, máquinas autônomas, sistemas autônomos, a integração humano-máquina, temos a inteligência artificial, a integração dos sistemas, Big Data, cômputo nuvem, a internet das coisas. E tudo isso tem como raiz a revolução digital. Então, a revolução digital é o pegamento que integra tudo. Até em outras áreas de tecnologia disruptiva, como as pesquisas de novos materiais. Isso que é surpreendente também, como vocês já sabem. Enquanto isso, a inteligência artificial abre novas oportunidades radicais, além de novos riscos. Então, a OCDE tem feito um trabalho muito detalhado sobre como as políticas podem potenciar as oportunidades da inteligência artificial e mitigar os riscos. E como os países, especificamente os países emergentes, têm uma grande oportunidade de fazer um salto qualitativo para se subir na ola de competitividade nessa área que é a inteligência artificial. Então, estamos olhando agora a tendência dos países fazer um grande esforço para não quedar atrás nessa possibilidade de marcar o ritmo nas pesquisas e o desenvolvimento da inteligência artificial. A ciência da IA, como se chama, inteligência artificial, continua avançando. Vemos aqui publicações científicas mais citadas relacionadas ao aprendizado de máquina, ou machine learning, no período 2006-2016. São as economias com mais documentos entre os 10% mais citados. Vemos aqui que as lideranças, os países que têm liderança são os Estados Unidos, a China, Reino Unido, Índia, Itália, mas você pode ver do lado direito dessa gráfica como que no contexto latino-americano o Brasil tem uma capacidade significativa na área de pesquisa em inteligência artificial. Vemos lá nesse diamante branco como que as coisas ficavam no ano 2006. Vemos na coluna azul como que atualmente a capacidade de pesquisa lá é a capacidade brasileira para aumentar, para atingir um novo nível na pesquisa da IA é surpreendente. Então, é isso que revela também o fato que o Brasil tem os orçamentos mais grandes na América Latina, tem 1% do PIB como um investimento na pesquisa e desenvolvimento. É isso que é surpreendente também, um grande esforço, um país emergente. Tendência essa corrida da IA, os principais indicadores para a IA, Estados Unidos, China, Reino Unido, número de patentes, número de empresas, os financiamentos para a AI. Então, Estados Unidos tem uma liderança sem dúvida, mas o número de patentes da China não é insignificante, é também bem substantivo. Investimento privado em startups da IA está crescendo, principalmente nos Estados Unidos e China. Então, existe uma corrida verdadeira, competitiva, para atingir liderança na IA. A IA abrange já uma variedade de indústrias. Temos os setores mais importantes
com o impacto da AI no período de 2011 até 2017. Vocês podem olhar nessa gráfica como que o setor mais importante que tem o impacto que é mais impactado pela AI é a ciência e engenharia, hardware, mídia, entretenimento, conteúdo, vendas, marketing, publicidade, saúde, comércio, vendas, serviços financeiros. Isso é a evidência que temos recolhido na OCDE. Então, como num segundo plano, aqui vamos a falar qual que é também para que vocês podem levar a mão. Vocês conhecem o que é a OCDE ou como trabalha a OCDE? Não é um problema se vocês não têm tanta familiaridade com a organização. Então, brevemente, só vou apresentar aqui quais que são os 36 países membros da OCDE. Estão do lado direito. Do lado esquerdo tem os países em processo de adesão, que Colômbia, que está bem perto de se voltar o novo membro da OCDE, membro 37, e Costa Rica. Já são 2 países que estão no processo formal de adesão na OCDE. E temos colaboração com os principais países parceiros, países-chave para a OCDE são o Brasil, China, Índia, Indonésia e Sudáfrica. Então, aqui a mensagem é que o Brasil já é um key partner da OCDE, já o Brasil participa nos comitês de trabalho, numerosos comitês de trabalho da OCDE. Então, o Brasil já é um país que está perto da OCDE, que já tem adotado vários dos padrões globais da OCDE. Isso que é importante também lembrar. Então, a OCDE também colabora com outras 60 nações, mas tem uma colaboração ativa com mais de 120 países e economias no mundo, que vocês podem ver lá nesse mapa. As áreas de política pública da OCDE são, vocês podem ler lá, essa gráfica está em espanhol, me desculpo, só por isso, mas não é tão difícil compreender. Aí temos as áreas principais de trabalho, os diretorados de empreendimento, pequenas, medianas empresas, desenvolvimento local. Temos também o Diretório de Educação, que é dos mais conhecidos, o Diretório de Emprego, Assuntos Sociais, Trabalho, Diretorado de Energia, Transporte, temos Diretorado de Meio Ambiente, de Economia também, Diretorado de Estudos Econômicos, Diretorado de Estatísticas, e assim esses diretorados têm, ou incluem, quase mais de 100 comitês permanentes de trabalho. E nesses 100 comitês permanentes de trabalho, o Brasil já tem uma presença em, acho que mais de 20 comitês. Transformação digital está no topo da agenda política global, nos grupos, mecanismos multilaterais, o G20, o Brasil faz parte do G20, também G7, é assim que a OCDE trabalha como uma sorte de secretariado técnico, principalmente do G20. É assim que o Diretorado de Tecnologia e Inovação da OCDE tem trabalhado após uns 15 anos no desenvolvimento de um quadro ou um marco de política pública nessas 7 dimensões que vocês podem ver aqui neste slide. Essas dimensões são acesso, uso, inovação, emprego, sociedade, confiança e abertura do mercado. Só assim a OCDE considera que nessa análise multidimensional é possível ou é mais efetivo o trabalho de fazer um mapping da estratégia dos países membros ou dos países claves no progresso
no fortalecimento do marco de política pública para se voltar mais competitivo na era digital. É assim que temos aqui o marco para uma estratégia integrada de crescimento e bem-estar. Então, vamos ver como que o Brasil está medido pela OCDE nessas 7 dimensões. E vamos também mencionar os desafios de política pública para o Brasil nas áreas de acesso, uso, inovação, competências e governança. Então, podem ver aqui qual que são a primeira dimensão, é a dimensão de acesso. Temos aqui que o posicionamento do Brasil comparado esse pontinho cor laranja, o ponto preto é a OCDE. Então, a distância entre a OCDE, o promédio da OCDE, é o promédio documentado pelo Brasil na OCDE, é que existe ainda uma distância significativa nesse indicador de a penetração de banda larga. Então, é assim que essa é uma área de oportunidade para o Brasil melhorar no acesso à banda larga. Temos aqui uma diferença interessante, porque o indicador é a banda larga móvel. É assim que o Brasil não está tão afastado do promédio da OCDE. Então, a velocidade de penetração da banda larga móvel no Brasil é interessante, é um progresso real que estamos olhando nesta gráfica. Temos aqui o indicador de a banda larga e o acesso das empresas. E assim, a distância entre o Brasil e o promédio da OCDE também é significativo. Temos aqui a penetração nessa área de máquina conectividade da internet das coisas, e aqui não existe evidência disponível para a OCDE. Então, é uma área também, porque a OCDE, o trabalho com a OCDE depende em grande parte do fornecimento dessas informações e os dados para fazer o análise comparado. Então, também do lado de acesso aos dados, é uma dimensão muito importante também. A IA depende, por exemplo, aproveita os dados de maneiras fundamentalmente novas, tem efeitos da rede e escala, para melhorar o acesso aos dados. Tem que ter curadoria, precisão, acesso a pequenas e medianas empresas. É muito importante nas estratégias nacionais dos dados que os países tenham como objetivo a criação de bens, de data commons, ou bens públicos na economia dos dados. É muito importante também. Se vamos na dimensão de uso e inovação, temos aqui um dado bastante interessante sobre o uso. Temos aqui as pequenas empresas que fazem vendas online. Então, vemos que as vendas online estão bem perto no Brasil do promédio da OCDE. Então, o desenvolvimento das vendas online é bem forte. Mas o que vemos aqui é que as pessoas que comprando online, então temos uma distância maior. É isso que é irônico como resultado, porque vemos que existe muito B2B, comércio B2B, mas não vemos que exista ainda tanta gente comprando online. Temos aqui a utilização da tecnologia, das soluções governamentais de tecnologia online, ou de serviços online. Vemos também que existe uma distância significativa entre o promédio da OCDE e o uso da população dos serviços de governo online.
Temos aqui indicador que é muito importante, relacionado com o estudo que tenho aqui, que é a capacidade dos adultos para resolver problemas em entornos intensivos em tecnologia. Isso é uma habilidade, uma competência que tem se volvido crítica na economia digital global. Então, não temos informações, não temos dados, ainda não temos dados do Brasil para isso. Temos aqui, só vou voltar um pouco. Temos aqui na área de inovação, o número de empresas da categoria startup. Também vemos que o Brasil tem uma liderança na América Latina no número de empresas intensivas em tecnologia, novos empreendimentos. Então, é isso que é importante também potenciar no futuro próximo. Temos aqui a área de inovação, o indicador de patentes na área de ICT. E vemos também que existe ainda uma distância importante entre o Brasil e o promédio da OCDE. Então, aqui a área de oportunidade é de utilizar a política pública para estimular as criações, as inovações patentadas. Temos aqui um indicador interessante na área de inovação, que é a pesquisa na área de cômputo, ciência de cômputo. Aí o Brasil também existe uma distância importante em relação com o promédio da OCDE. Na área de emprego, que é a outra dimensão, temos aqui um indicador de emprego nos setores econômicos intensivos em tecnologia digital. Vemos que a distância entre o Brasil e o promédio da OCDE não é tão grande. Então, isso quer dizer, é consistente também com o fato de ter um bom nível de empreendimento e assim também um bom nível de emprego na economia digital. Temos também, do lado do capital humano, temos os novos graduados nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemáticas. E aí, o Brasil tem um desempenho que é muito bom, porque não é tão distante do promédio da OCDE. Então, vocês podem ver que não é coisa qualquer esse dado de a capacidade de produzir novos talentos e novos profissionais nas áreas de STEM. Vemos aqui, é interessante porque o Brasil também tem uma liderança nos graduados das universidades em tecnologias da informação e comunicação. Temos aqui a gráfica por gênero. Então, vemos que o Brasil tem os graduados no nível similar do que o nível de Noruega, Chile, mas também tem mais graduados nas áreas STEM do que o México, mas são essas áreas que são até agora dominadas, a maioria dos graduados são homens. Então, existe uma falta de mulheres nas áreas STEM. E isso é um desafio real, porque quando eu tenho tido a oportunidade de falar das estratégias de indústria 4.0, é indiscutível que se as mulheres não ingressam no mercado de trabalho nas áreas STEM, isso é uma perda, isso é uma desvantagem nacional na etapa atual de desenvolvimento da economia digital. Continuamos com o emprego, os dados de emprego. Temos aqui os empregos, esforço do promédio da OCDE, dos países da OCDE, para investir
em treinamento especialmente nas áreas avançadas da manufatura. Vemos aqui que não temos na OCDE dados disponíveis do Brasil. Então, isso é uma área importante para gerar dados, evidência e para fazer o Brasil comparável com o resto do promédio da OCDE. Temos aqui a outra dimensão, que é a sociedade, como que os padrões de desenvolvimento das sociedades têm a ver com o aproveitamento da tecnologia. Temos aqui o desempenho do Brasil na prova PISA. Vocês conhecem o que é a prova PISA? Então, vemos aqui que a distância entre o Brasil e o promédio da OCDE é muito grande. Isso tem a ver com a falta relativa de capacidades dos estudantes da educação básica, quando chegam até a idade de 15 anos, nas 3 áreas clave da prova PISA, que é compreensão de leitura, compreensão do racionamento, do análise científico e desempenho em matemáticas. Então, é assim que países como México, Peru, Colômbia têm um desempenho relativamente menor do que o Uruguai ou Chile. É assim também o caso do Brasil. Então, o Brasil precisa fazer mais esforço em melhorar a educação pública, especialmente nessas 3 áreas: matemáticas, compreensão de leitura e racionamento científico. Continuamos na área de sociedade. Vemos aqui o indicador que o uso da internet da população entre os 55 anos e os 74 anos. Isso é interessante porque revela o grau de inclusão na economia digital nos países. Vemos lá que a distância do Brasil com relação ao promédio da OCDE é significativa, mas não é a mais grande nos países da OCDE. Por exemplo, é muito mais grande num país como Turquia, que é um país OCDE. Também é mais grande a distância entre o promédio da OCDE num país como o meu país, no México. Então, as pessoas de mais idade têm menos acesso na Turquia e no México do que no Brasil. Também o acesso à utilização da internet no Brasil para as pessoas com um grau menor de renda é outro indicador de inclusão. Vemos aí que o Brasil, como um país emergente também na América Latina, pode fazer mais nesse desafio de incluir a população mais pobre no uso da internet. É um desafio da agenda de inclusão digital. Temos aqui a dimensão de confiança. É interessante porque a OCDE, por alguma razão que eu já perguntei para os meus colegas, eles falam que aparentemente a contraparte das estatísticas no Brasil não tem os dados específicos que a OCDE precisa nessas áreas porque é informação qualitativa, é a percepção da população do grau da percepção de que se o público faz compras online, não vai se perceber um risco de violação à privacidade ou à segurança da informação no comércio eletrônico. Isso assim, então, é uma dimensão onde o Brasil poderia melhorar para fornecer os dados que nós precisamos para comparar o Brasil. E temos aqui a outra dimensão, que é a abertura ou a concorrência de mercado. E temos que existe um bom desempenho do Brasil, porque quase não há
distância entre o promédio da OCDE e o Brasil na área da abertura aos investimentos estrangeiros. Então, o grau de abertura para os investimentos direitos de inversionistas estrangeiros é muito bom. Então, coloca o Brasil num estándar de bom desempenho global na abertura para os investimentos. Temos aqui o indicador da abertura de mercado para serviços de comércio digital. E aqui a distância é maior, então existe uma área de oportunidade para o Brasil de melhorar a abertura na área de serviços digitais, no comércio de serviços digitais. Temos aqui outro indicador que é o comércio de serviços fornecido digitalmente. E aqui a distância entre o Brasil e o promédio da OCDE também é significativo. Então, revela a importância de dar uma olhada e de ver quais são os fatores que estão inibindo o serviço de fornecimento de serviços digitais, o comércio internacional de serviços digitais. E existe este outro indicador onde vemos que não há informação disponível para o Brasil na área de comércio eletrônico transfronteiriço. Também é outra área de oportunidades. Vemos aqui a importância estratégica da política de concorrência nos países. Já sabemos o que é importante em termos de abrir os mercados, especialmente no setor de telecomunicações, para ter mais concorrência, mas vemos também que na era atual de desenvolvimento das plataformas digitais, é muito mais importante fazer análise das condições nacionais em cada mercado que condicionam a entrada de novos participantes. Então, temos aqui um dos trabalhos da OCDE, dessa análise de concorrência, política de concorrência na era digital, do lado a criação dos algoritmos e a maneira em que os participantes, os principais agentes econômicos na área de plataformas digitais, já estão se volvendo tão grandes que já põem um desafio para a concorrência global. Então, vamos ver aqui só que este trabalho de análise de competências para o Brasil é estratégico porque tem a ver com algo tão importante como o futuro do trabalho. Qual que será o mercado de trabalho e como é que os países podem mudar e fortalecer a capacidade de criar empregos de mais qualidade só porque atingem a desenvolver o capital humano de mais qualidade para esses empregos. Então, aqui vemos que o Brasil tem a participação dos setores de agricultura, manufatura, produtos básicos na economia brasileira, as exportações da manufatura são importantes. Isso que é importante também, porque se a economia brasileira tem uma fortaleza na manufatura, é bem importante só entender que a transformação digital está mudando, está transformando a natureza do trabalho. Está fazendo que os empregos da manufatura sejam mais vulneráveis ao desenvolvimento da inteligência artificial, da automatização. É por isso que é bem estratégico de ter um plano nacional para aperfeiçoar as competências da força laboral. Só aqui uma gráfica do análise das cadeias globais de valor,
que é uma maneira de entender a produção na escala global. E vemos o posicionamento dos países nesse complexo panorama da produção manufatureira avançada. Então, vemos aí que existem estes hubs, Estados Unidos, Alemanha, Rússia, China, no contexto da economia hemisférica no continente americano. Brasil é relativamente distante da economia dos Estados Unidos. Isso não significa que seja um problema necessariamente, mas significa que é bem mais importante também desenvolver uma capacidade própria de inovação, de melhor capital humano, de capacidade de escalamento do valor da produção que faz parte dessas cadeias globais. A automatização é um risco importante no contexto internacional. Não temos aqui os dados sobre o Brasil, mas temos a certeza de que é um problema global. Já os trabalhos do OGM já não são sustentáveis do mesmo jeito que no passado. É por isso que é tão importante, então, ter estratégias nacionais de competências e de habilidades das pessoas, para aspirar a empregos que não são empregos que não conhecemos ainda, mas para empregos de boa qualidade que na atualidade é empregos ou a capacidade das pessoas de ser treinadas, de voltar para a escola, de desenvolver novas habilidades, novas destrezas, novas competências. Então, por isso a importância de de considerar a evidência. Aqui estamos olhando como os jovens com maior nível educativo lideram no uso da internet. Já estou acabando essa panorâmica dos dados. Essa é a parte da obsessão da OCDE de ter dados, estatísticas, indicadores. É por isso que no contexto do Brasil, a OCDE tem ressaltado num documento que está resumido aqui, distintas recomendações que têm a ver com todo esse trabalho de fazer, por um lado, os adultos se educar no curso de toda a sua vida, para adquirir, para recolher novas competências, a importância da política pública para também identificar quais são as demandas, as necessidades das empresas, construir serviços de informação otimizados para a troca de informação e de evidências sobre a evolução do mercado do trabalho. É por isso que é tão estratégico ter um sistema nacional também de certificação de competências, que possa dar um sinal do que as pessoas têm nesse paradigma de habilidades e competências, como se tivéssemos um patrimônio de competências. É assim que agora a política tem que evoluir para fornecer às pessoas de um kit de competências e de destrezas para o mercado de trabalho. É assim que a moeda de câmbio agora não são só os conhecimentos, as informações, as metodologias, mas a moeda de câmbio agora é o conjunto de competências que as pessoas têm para responder ao que o mercado de trabalho está procurando e para as pessoas também diminuir a vulnerabilidade que caracteriza o mercado de trabalho até agora. Então, é isso que eu espero ter transmitido a vocês, a importância de apreciar pela primeira vez
o que representa o desenvolvimento individual, do ponto de vista não só educativo, mas também laboral, e porque isso tem sentido só nessa visão panorâmica multidimensional. É assim que, se a gente falasse só da estratégia de competências ou de educação, a gente vai perder o sentido último desse complexo processo de competitividade de uma sociedade do ponto de vista da evolução próxima da economia digital. É assim que não é só importante procurar investimentos nas áreas claves da manufatura avançada, mas de criar a base de capital humano de força laboral que os investimentos precisam para localizar atividades num país como o Brasil que sejam de maior valor nas cadeias globais de produção. Então, é assim que, por primeira vez, o instrumento estratégico não é só subsídios, incentivos fiscais, mas progressivamente muito mais importante que as lideranças globais, os investimentos, achem numa região capital humano, uma força laboral bem mais sofisticada do que temos visto na região da América Latina até agora. É só por isso também que eu quero convidar a vocês de pôr atenção ao próximo lançamento de estudo sobre a competitividade da região da América Latina e o Caribe no contexto dos desafios da economia digital. Isso vai acontecer próximo 24 de outubro, já logo. Mas trouxe alguns dados que saíram desse estudo que ainda está por ser lançado. Então, obrigado. Posso responder perguntas, comentários, se vocês quiserem. Agradeço também a tolerância com o meu portunhol. mas então, vamos ver se vocês tivessem alguma pergunta. Sim, isso para o final, porque agora vamos começar o painel. Tá bom, então, um painel de luxo. Obrigado. Muito obrigada, Roberto. Como pudemos ouvir, existem desafios e, ao mesmo tempo, contamos com muitas ferramentas para irmos em busca das transformações positivas. Continuaremos esse painel com a presença agora do secretário adjunto de Governo Digital do Ministério da Economia, senhor Ciro Pitangueira Avelino, que é graduado em Design, cursou MBA em Administração Estratégica de Sistemas de Informação na Fundação Getúlio Vargas. Convidamos também para compor o painel o doutor Alexandre Freire, mestre em Direito pela UFPR. Por favor. E também doutor na mesma área de estudo pela PUC São Paulo. Ele é assessor processual da presidência do Supremo Tribunal Federal, exercida pelo ministro Dias Toffoli. E para moderar as discussões, convidamos Fábio Rua, por favor. Diretor de Relações Governamentais da IBM América Latina, para subir ao palco, já está aqui, e ele será o moderador deste painel. Vamos começar? Vamos lá. Que bom. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos, obrigado, Abs, pelo convite. Um agradecimento especial, claro, aos nossos painelistas, mas ainda mais especial ao Roberto. Roberto, eu estive com ele em fevereiro, no escritório da OCDE, no México, e lá eu vi o quão importante o Brasil é para a estrutura da OCDE. Para quem não percebeu ainda, o Roberto é a maior autoridade na América Latina da OCDE. E, à época, ele mencionou esse estudo, que hoje a ABS tem a alegria de ajudar no processo aí de tradução e de disseminação,
E eu disse a ele que a ABS e o Brasil estariam de braços abertos para que a gente pudesse trabalhar com a OCDE de todas as formas que estivessem ao nosso alcance. E a gente seguirá à disposição. Muito obrigado pela sua apresentação, por todos os dados, a riqueza desses estudos, para quem não teve oportunidade de ter contato com toda a literatura que é desenvolvida pela OCDE, eu recomendo muito, e certamente isso estimulará a adoção de muitas das recomendações que foram apresentadas aqui pelo nosso governo, pelo setor privado, para que a gente, em alguns anos, tenha a felicidade de sermos chamados de membros oficiais da organização OCDE. É lógico que a gente sabe que existe um processo ainda em curso, processo esse que não demorará menos do que alguns anos, mas o Brasil, como mencionou o Roberto, é não só o país colaborador mais longevo da OCDE, como também é o país que mais adotou os instrumentos da organização. Então, a gente tem um otimismo muito grande em relação a isso. Obrigado, Roberto, mais uma vez. A gente vai ter aqui um debate meio pinga-fogo, meio rápido, em função do adiantado da hora, mas eu queria dar a oportunidade de vocês falarem, pelo menos, tanto o Alexandre quanto o Ciro, uns 10 minutos de maneira livre, comentando, obviamente, os pontos que foram trazidos pelo Roberto, mas, principalmente, trazendo o exemplo de como as áreas de vocês dentro do governo estão trabalhando esse processo de digitalização e de inserção na economia digital. Então, começo com, por favor, quer começar com o Ciro? O Ciro, então, por favor. Fica à vontade, Ciro, você tem 10 minutos. Obrigado. Boa tarde, turma. Boa tarde. Se, por um lado, eu respeito muito o cargo que eu estou exercendo hoje, que é de secretário adjunto de Governo Digital do Ministério da Economia, eu, por outro lado, também não tenho muito apego à liturgia do cargo, por isso que eu cumprimento vocês como turma e aproveito para saudar aqui o Fábio, que é um parceiro, o Alexandre, lá do STF, o Roberto, da OCDE. Eu me vejo aqui numa mesa de parceiros. A gente fez 2 estudos recentes com a OCDE, são os 2 peer review que a gente fez de governo digital, de sistemas de inovação, e trouxe para nós muita luz sobre o que a gente deveria traçar como estratégia de governo digital. A gente tem uma parceria com o Judiciário em um dos nossos melhores projetos, que é o projeto de identidade digital. E o Fábio tem sido, inclusive, um grande evangelizador do nosso trabalho também, numa parceria forte. Agradeço também ao Rodolfo o espaço aqui da ABS. Eu trouxe uma apresentação, não sei se vocês vão colocar na tela. É uma apresentação rápida, onde a gente tem algumas informações. Ela está ali prontinha, daqui eu estou vendo no retorno, mas eu não... Pronto, ótimo. Eu só queria compartilhar com vocês, eu geralmente faço uma apresentação muito rápida, mostrando todos os passos onde a gente já evoluiu em termos de governo digital, implementação de governo digital, principalmente no Executivo Federal, mas também atuando um pouco em rede com o Executivo estadual e municipal. Mas aí hoje eu queria concentrar num conceito que a gente brinca, inclusive numa brincadeira séria na Secretaria, que é o conceito de transmutação digital. E aí vocês vão perceber o quanto que eu tenho que ser grato por esse espaço e pela atenção de vocês ao me ouvir falar sobre transformação digital. Ao final da palestra, acho que vocês vão entender melhor. Eu vou passar rapidamente por alguns conceitos que eu sempre trago para mostrar para vocês que a sociedade brasileira já é uma sociedade digital. A gente percebeu aqui na fala do Roberto que ainda há muito que se avançar em termos de contexto, mas eu não sei se vocês percebem também, os números avançam rapidamente. Na última pesquisa TIC Domicílios do CETIC-BR, a gente mostra que em vários pontos a gente avançou rapidamente. Tem algumas barreiras que a gente ainda precisa vencer, e não só o governo, mas a própria sociedade tem trabalhado para vencer essas barreiras, que aí eu digo, não é de acesso à tecnologia digital, mas é principalmente de conectividade. O nosso país é muito grande, é um país continental, e a gente precisa avançar um pouco, principalmente nas questões de conectividade e de literalidade, ou seja, de preparação das pessoas para o governo digital. Mas, enfim, hoje nós somos uma nação de quase 130 milhões de pessoas que usam regularmente a internet no seu dia a dia. Se a gente pensa na população acima de 10 anos, mais de 70% da população já faz acesso regular à internet, e tudo isso baseado em dispositivo móvel, praticamente 97% do acesso. Então, a gente admite no governo federal que a gente já vive para uma sociedade digital. E aí, a gente queria compartilhar com vocês qual é o conceito que a gente tem de governo digital. Governo digital, para nós, não é aplicação massiva e intensiva de tecnologia em processos existentes. É um pouco além disso. Governo digital é, primeiro, o governo se entender como um grande prestador de serviço. O governo, para nós, não existe para outra coisa que senão a prestação de serviço, ou seja, entregar valor para a sociedade. E essa entrega de valor vem no formato de serviço. E quando a gente fala que a gente tem que fazer governo digital, ou seja, prestação de serviço digital, não é pegar todos os serviços do governo e migrar para uma plataforma digital. A gente está falando de entregar serviços que sejam adequados à expectativa de uma sociedade que é digital.
Nós hoje mudamos as nossas formas de nos relacionar entre si e com o governo, e esperamos que o governo se relacione conosco dessa mesma forma. Então, não é só trazer todos os serviços do governo para a plataforma digital, mas esse é um passo fundamental. E aí eu compartilho com vocês que, num levantamento que a gente fez, e já está disponível no portal GovBR, identificamos 3.300 transações típicas de serviços de governo para com a sociedade. Dessas, aí eu já trago de antemão, a apresentação já está, inclusive, defasada. Na sexta-feira, a gente já conseguiu chegar a 50% desses serviços sendo ofertados em plataformas digitais. A gente vem fazendo um trabalho forte. Se vocês perceberem, no Índice de Desenvolvimento de Governo Eletrônico das Nações Unidas, desde 2015, quando a gente lançou a primeira estratégia de governo digital no Brasil, a gente vem avançando, e hoje a gente já está na 44ª posição dentro do ranking de oferta de serviços para governo digital. Passando um pouquinho mais sobre esse contexto, aí eu falo rapidamente sobre alguns projetos que a gente tem na automação de serviços, ou seja, migração para a plataforma digital. Hoje, os 50% de serviços oferecidos, só para vocês terem noção, a gente evoluiu esse ano e no ano passado 500 serviços, 100 serviços no ano passado e 400 serviços novos em plataforma digital esse ano. A gente conseguiu concluir agora no terceiro trimestre. Quando a gente fala de avaliação de serviço, a gente já consegue ter, por exemplo, serviços do INSS com plataformas de avaliação por parte do usuário, o que isso traz um ganho tremendo dentro da administração pública, que durante 15 anos ignorou o processo de transformação digital que pressupõe a avaliação da qualidade do serviço. Se a gente pensa em acesso ao serviço, a primeira grande barreira é a falta de informação a respeito dos serviços. E hoje, todos os 3.300 serviços do governo federal estão dispostos detalhadamente no portal gov.br, que é um portal único de informação de serviço. Além disso, tem uma segunda barreira, que é como a pessoa se autentica para acesso a esse serviço. E a realidade que a gente tinha no governo, até bem pouco tempo atrás, era uma realidade onde você tinha, para cada aplicação, para cada transação de governo, um login específico para aquela transação. Isso dificulta demais a experiência do usuário na relação com o governo. E aí o que a gente propôs? A ideia de um login único. E hoje esse login único já está funcionando. A gente já tem 130 aplicações conectadas a ele. Vocês vão começar a ver acesso GovBR na maioria dos serviços do governo federal. E, além disso, a gente já tem 36 milhões de contas cadastradas nesse login e a gente está evoluindo uma média de 2 milhões de contas por mês. A ideia é que, dentro em breve, a gente tenha uma experiência parecida com log com Google, log com Facebook. Se vocês estiverem lá, vai ter uma aplicação log com acesso GovBR. Então, a gente está avançando também. E, por fim, compartilhar com vocês uma notícia agora de agosto. A gente faz um trabalho de unificação de canais digitais. A gente lançou a primeira versão do portal GovBR, unificando todos os sites de governo. Só para vocês terem noção, 1.600 domínios de governo eram registrados. E agora vai ser um só. E a gente também tem a loja de apps. Todos os apps de governo a gente está migrando para uma loja só dentro da Google Play Store e da Apple Store, para que o cidadão tenha mais confiança e a gente tenha mais informação centralizada sobre o uso de aplicativos. Mas, dentro da própria estratégia, a gente trabalha esses projetos, mas o que eu queria compartilhar com vocês é assim, como é que a gente acelera essa transformação digital? Se eu perguntasse para vocês, é questão de orçamento? Sim, é uma grande barreira o orçamento, mas pode ser também um pouco de disponibilidade de recursos de tempo, de pessoas, de mão de obra para fazer, e de cultura. Eu tenho certeza que, se eu questionasse para vocês aqui, fizesse uma enquete, o resultado seria esse. Muitos de vocês diriam que a maior dificuldade da transformação digital é cultura. Partindo desse pressuposto, onde é que a gente muda a cultura? E aí a gente diz lá na Secretaria de Governo Digital que tem 3 principais pontos que a gente tem que trabalhar, são os 3 principais elementos da transformação digital. Pessoas, pessoas e pessoas. É muito simples. Por que a gente fala isso? A gente pega emprestado uma teoria do professor Mark Moore, da Harvard Kennedy School, em que ele fala que, para você fazer uma mudança de cultura dentro da política pública, você tem que ter 3 fatores principais. Você tem que entregar valor para a sociedade, ou seja, o usuário em primeiro lugar. Você tem que ter a legitimidade dos líderes, ou seja, você tem que engajar aquelas pessoas que lideram o governo, são pessoas. E, por fim, você tem que melhorar a capacidade técnica de quem faz a entrega, que são os servidores. Então, esse é o trabalho que a gente faz lá dentro da Secretaria. E aí eu queria compartilhar com vocês o conceito que a gente tem de transmutação digital, onde que eu quero chegar. Se você pega os processos que hoje existem, que são complexos e burocráticos, e aplica uma camada de tecnologia, sinto muito, você não está fazendo transformação digital, você está fazendo transposição digital, você está migrando algo que é complexo e burocrático para o ambiente digital. Se você trabalha esse conceito, mas aí mudando, simplificando o processo e colocando o usuário no centro da sua decisão de negócio, aí você está fazendo uma transformação digital muito legal, muito bacana. Só que o que é que acontece aí, principalmente no governo? Isso é uma agenda esporádica, é uma agenda pontual.
dependendo da liderança que está no momento, ela consegue promover a transformação digital ou não. E aí é que entra o conceito de transmutação. Se a gente entra com uma mudança de cultura para trazer o foco no usuário, trazer a simplicidade, a desburocratização aliada à camada digital, aí a gente tem aquilo que a gente chama de transmutação digital, porque isso fica perene e sustentável ao longo do tempo. Esse é o caminho que a gente acha que é factível dentro do governo federal, porque a gente não pode mais, depois de 15 anos, onde a gente ficou essencialmente para trás na estratégia de transformação digital, o Brasil tinha outras agendas a serem tratadas e foram tratadas, e essa agenda foi ficando relegada para um segundo plano. A Dinamarca, por exemplo, que é hoje o país com maior posição dentro do ranking da ONU, ela já começou a estratégia de transformação digital há 15 anos atrás. Então, a gente precisa recuperar esse tempo, e a gente não tem 15 anos para chegar onde os países mais desenvolvidos estão. Então, a gente precisa acelerar isso. E esse é o ponto que eu queria trazer para vocês, que aí eu acho que vocês entendem melhor do que a gente, inclusive dentro do governo, que a tecnologia não vai mudar o mundo, não é a tecnologia. A gente viu aqui algumas apresentações, mas eu acho que a gente não pode sair com o recado de que a tecnologia vai mudar o mundo. A tecnologia vai ajudar as pessoas e as pessoas vão mudar o mundo. Então, a gente tem que ter o foco nos 3 pilares principais da transformação digital. Essa é a preocupação que a gente tem dentro da Secretaria quando a gente olha para o governo. E aí, só esclarecendo para vocês, a gente tem uma atuação muito forte para dentro do governo. A Secretaria de Governo Digital promove a transformação digital dos órgãos, e aí eles estão arrebentando, entregando muita coisa legal a partir da adoção e do engajamento para a transformação digital. É diferente, por exemplo, de uma atuação do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações, que aí sim promove a transformação digital da sociedade brasileira. Queria só compartilhar essas ideias com vocês e fico à disposição para a gente avançar, seja aqui ou seja em algum outro momento, sobre a discussão da transformação digital do governo. Muito grato. Ciro, obrigado. Eu vou aproveitar aqui e quebrar um protocolo. O Ciro já sabe, mas assim, nunca é demais reforçar o quanto eu admiro e respeito o trabalho que vocês fazem. É impressionante, pessoal. Eu acompanho isso desde o começo. Transformar 3.100 serviços, né, pegar 1.600 sites e colocar num domínio só, a integração de bancos de dados que está sendo feita, a mudança cultural que está sendo feita em tão pouco tempo, só pode ser feito com pessoas comprometidas, pessoas que amam o que fazem, principalmente que amam o Brasil. Essas pessoas são gestores públicos, são craques, são altamente bem formados, que durante outros governos ficaram, né, alocadas em outras áreas, mas dessa vez conseguiram formar um squad, né, das pessoas mais brilhantes para tocar esse processo de transformação do governo. Então, Ciro, parabéns, sigam em frente, não desistam, por favor, e contem conosco. Queria passar, então, agora a palavra para o Alexandre. O Alexandre é o assessor especial da presidência do Supremo, e ele vai trazer para a gente também um pouquinho da visão do Supremo em relação à transformação digital do Judiciário. Então, Alexandre, por favor, tem 10 minutos. Boa tarde a todos. Para mim é uma grande oportunidade vir dialogar com vocês a respeito de um tema tão importante, que é o próprio processo de desburocratização e inovação tecnológica no sistema de justiça. Inicialmente, queria registrar meus agradecimentos ao presidente Rodolfo Funchal. Queria também parabenizar o Roberto Martínez pela exposição, foi encantadora, muito didática e, ao mesmo tempo, muito informativa a respeito dos princípios da OCDE e do desenvolvimento das habilidades necessárias para a economia, para esse novo milênio. E também queria parabenizar a interessantíssima exposição do Ciro Avelino e a própria condução desse painel pelo Fábio Rua. Quando nós falamos de sistema de justiça, eu parto da pré-compreensão de que nós estamos falando de uma modalidade de política pública. Que tipo de política pública seria essa? Uma política pública de prestação de justiça. E isso, necessariamente, tem que atender a alguns princípios importantes, entre os quais eu destacaria a eficiência dessa prestação de serviço, eu destacaria a efetividade dessa prestação de serviço e destacaria, sobretudo, algo muito importante, que é, em regra, observado naquilo que se denomina de custo Brasil, que é a previsibilidade desse tipo de prestação de serviço. E quando nós falamos de tipo de prestação de serviço, nós falamos, em regra, de quê? Da própria prestação jurisdicional, já que nós estamos falando de sistema de justiça. Vejam,
Quando nós falamos a respeito do Supremo Tribunal Federal, dos próprios tribunais de segundo grau, dos juízos de primeiro grau, uma coisa sempre é colocada como um ponto negativo, que é o tempo do processo. Não é? O tempo do processo ele gera impactos negativos na economia, ele gera impactos negativos na sociedade como um todo. Então, uma forma de tentar diminuir esse tempo do processo foi tentar criar maneiras de desburocratizar essa prestação de serviço e também através de um diálogo profundo com a própria inovação tecnológica. E como eu hoje exerço essa função na assessoria processual e especial da presidência do Supremo Tribunal Federal, tentarei falar a partir dessa posição, que reflete, queira ou não, um pouco da própria ideia do sistema de justiça, uma vez que existe uma relação muito íntima em relação à presidência da Suprema Corte e o próprio Conselho Nacional de Justiça, que é exercido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a partir do Conselho Nacional de Justiça é que se desenvolvem as políticas públicas na área de acesso à justiça, na área de desenvolvimento adequado da prestação jurisdicional. Então, com a finalidade de se dar maior rendimento ao processo, conferir maior eficiência e maior previsibilidade, o próprio sistema de justiça passou a criar um diálogo institucional